Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka, 7ª temporada deste podcast do 78. O meu nome é João Blanco e ao longo do ano vou estar aqui com o Rodrigo Canhoto, com o João Gil e com o Miguel Rocha. Hoje vamos abordar a vitória do Benfica contra o Nice, o 3-0 do Porto contra o Vitória e o arranque do campeonato com o 2-0 do Sporting contra o Casa Pia. Venham daí. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. O que é que temos no prato para hoje? Vocês também já ouviram aí no início. Começamos pelo Benfica. Acabou de acontecer mesmo agora a segunda mão. O Benfica passou pelo Nice. Vai jogar contra o Fenerbahçe do José Mourinho. João Gil, o que é que tens a dizer sobre este Super Benfica que só vai acabar com a Champions na mão? Bom, olá a todos. Muito obrigado, Blanco, pelo elogio ao meu clube. É sempre um prazer poder ouvi-lo. Começar por dizer que foi uma eliminatória bastante bem conseguida, bastante bem gerida no geral pelo Benfica. Penso que o Lage prepara bem ambos os jogos. Especialmente o primeiro jogo traz ali um elemento que é um pouco uma surpresa, que é a entrada do Ivanovic. Como vocês inclusive já falaram no episódio da semana passada, portanto não vou estar a alongar muito sobre esse primeiro jogo, apenas dizer que o Benfica entra bem na primeira parte, tem boas dinâmicas, apesar de ser a primeira vez que está a jogar num sistema um pouco diferente do habitual, não é um 4-3-3 puro. Sinceramente nesse primeiro jogo eu não consegui inicialmente bem perceber de que forma estava o Benfica a jogar, se era num 4-4-2, se era num 4-3-3, mas com o desenrolar do jogo percebi que não é nenhum deles. É assim uma mistura, ali uma certa adaptação dependendo do momento do jogo e dependendo da própria estratégia, sendo que muitas vezes quando é para defender o Benfica até joga com linha de 5, baixando o Auschwitz. Isso permite ao Dedic acompanhar muitas referências e juntar quase como três centrais, fortalecendo ali a zona central da defesa, e colocando o Auschwitz a lateral direito, que já é uma posição que ele conhece bem, portanto é uma mais-valia ter este jogador. E o Benfica acaba por, em momento ofensivo, muitas vezes em transição, ter três homens na frente, o Sheldrup, o Pavlidis e o Ivanovic, quase num 5-2-3, e quando já está em organização em cima do meio campo adversário, portanto numa posse de bola mais prolongada, muitas vezes junta ao Auschwitz à linha ofensiva, fazendo aí sim um 4-2-4, muitas vezes até um 3-2-4, um 3-2-5, com a subida do Dedic muito bem pelo corredor direito, a colocar-se no meio. Mas indo propriamente ao que foi o jogo desta segunda mão, o Benfica até entra algo atordoado, eu não vou dizer que o Benfica entra atordoado, vou dizer é que o Nice entra muito forte, entra pressionante, claramente à procura de uma eliminatória que caso marcasse naquele início poderia pender para qualquer um dos lados, ou mais facilmente poderia pender para qualquer um dos lados, e certamente influenciaria o momentum do jogo. O Benfica consegue segurar-se ali um pouco de forma atabalhoada nesses primeiros minutos, mas a partir daí a partir daí dos 5-10 minutos embala para uma grande primeira parte, que culmina com 2 golos, um 2-0, e com muita interferência de dois jogadores, principalmente dois noruegueses, o Sheldrup e o Auschwitz, que constroem os golos praticamente sozinho, sendo que no primeiro golo é de relevar a importância do Enzo na fase de construção, que mete um passe espetacular para o Sheldrup, depois assiste o Auschwitz, um grande movimento, também é preciso dizer, e não estamos muito habituados a ver o Auschwitz com este sentido de finalização. Já lhe irei endereçar algumas palavras mais daqui a bocado. Se calhar porque jogava a lateral, não sei. Se calhar porque jogava a lateral, também já jogou com o Schmidt a extremo esquerdo, ou vá interior esquerdo, já jogou também com o próprio Laje no meio campo a 3, portanto ele já jogou em tanto lado. Sim, não propriamente podemos pensar que ele não tenha rotinas em nenhuma posição, mas a verdade é que ele demonstra rendimento e alto rendimento
em todas as posições que joga. E eu queria falar deste jogador um bocadinho mais daqui a bocado, mas já agora, já que estou aqui a prolongar um bocadinho mais, vou já falar dele. Pá, que a cada jogo que passa, ele já cá está, penso que esta é a quarta época, está a iniciar a terceira ou quarta época no Benfica, e cada vez mais é um jogador que me surpreende pela positiva, porque o Auschwitz que uma pessoa está habituada a ver é um Auschwitz muito de compensações, muito de ligação, também de tapa-buracos, também temos de dizer isso, que é verdade. Mas o Auschwitz é muito mais do que isso. É um jogador extremamente associativo, é um jogador extremamente inteligente, é um jogador também com alguma finalização, porque os números dele não são de descurar. Também tem assistência, como se viu até hoje. Portanto, é um jogador completo, talvez o mais completo que eu veja no Benfica e quiçá no Campeonato Português. Uh, Portanto, é de facto um jogador espetacular e muitas vezes faz um trabalho invisível, faz o trabalho das dobras, faz o trabalho da compensação, da estabilidade, do troca a bola, do encontra um passe, não tanto um passe a rasgar, mas mais um passe que cria espaço para os colegas a seguir decidirem e esses sim fazer um passe a rasgar. Portanto, é um jogador importantíssimo que na maioria dos jogos é invisível e depois há outros em que de facto ainda acrescenta esta qualidade no último terço, muito acima da média. Portanto, grande exibição de Auschwitz, para mim vou já dizer que é o homem do jogo, na minha opinião. Depois a acompanhar o seu companheiro norueguês Sheldrup, que é mais uma vez uma aposta de Bruno Lage. Já na primeira mão tinha feito um bom jogo, um dos melhores em campo, e hoje repete essa Até façanha. parece estranho dizer essa frase, não é? É verdade, porque apesar de tudo, Bruno Lage, apesar de não apostar com muita frequência e regularidade em Sheldrup, o que é estranho é que ele aparece nos jogos mais complicados. Lembro-me na época passada, em vários jogos contra o Barcelona, ele é titular, jogos para a Liga dos Campeões, uh, também, olha, o jogo contra o Sporting e contra o Braga na final da Taça da Liga e na meia-final. Portanto, ele aparece em jogos importantes e aparece bem. Portanto, é de estranhar como é que o treinador Bruno Lage aposta nele nos jogos mais complicados, teoricamente, e depois nos outros é muito mais Aktürkoğlu. Poderíamos pensar que é estratégico, e se calhar até é, se calhar tem a ver com a sua criatividade entre linhas, com esse jogo, enquanto que Aktürkoğlu é mais um jogador de ataque à profundidade, objetivo, com uma boa relação com a baliza. São jogadores diferentes e isso é bom. Vamos lá ver Aktürkoğlu se mantém ou se este não foi o último jogo com a camisola do Benfica. Já agora, curiosidade que tem muito vindo aí a ser falada durante o dia de hoje, que é que se ele entrasse, se ele jogasse algum minuto pelo Benfica neste jogo, deixaria de poder jogar com outro clube qualquer estas pré-eliminatórias, neste caso o play-off, que vem a seguir, e ele entrou hoje, quiçá por questões do Fenerbahçe o poder contratar, não sei, logo veremos. E o Benfica quis precaver-se e evitar que acontecesse a famosa lei do ex, não é verdade? Portanto, aqui uma curiosidade apenas. Mas voltando ao jogo, outras unidades em destaque para mim são claramente o Dal. É um jogador que me tem vindo a surpreender muito positivamente. É um jogador que não é um portento ofensivo como era o Carreiras, mas é um jogador muito sólido. Vai à linha, cruza, até na minha opinião, cruza melhor que o Carreiras. Não tem aquelas arrancadas dele a tirar 3 e 4 da frente. Ainda não vimos o seu remate, também a verdade é essa. Mas a verdade é que ofensivamente é um jogador seguro e defensivamente é uma máquina, ganha muitos duelos de cabeça, apesar de não ser muito alto. Impõe o físico, que na verdade ele é um jogador robusto e portanto é um jogador muito completo defensivamente. É um lateral de equipa grande também porque sabe atacar bem, mas principalmente porque defende com muita estabilidade e dá muita segurança ao corredor esquerdo do Benfica. Outro destaque, António Silva. Para mim faz uma eliminatória, as duas mãos, muito boas. Não me lembro de praticamente nenhum lance falhado do António Silva. Tem um passo ou outro que nem sempre entram, mas nada que esteja a comprometer, como ele fazia muitas vezes na época passada, que era passos completamente estapafúrdios para o meio, que eram interceptados e criavam oportunidades de gol. Este início de época, aliás, vou estender exatamente ao início da época, ao jogo com o Sporting também, que está em grande forma, está a iniciar com uma grande fase. Falavam hoje até no nosso grupo do 78 sobre quando viesse o
o Tomás Araújo se iria tirar o lugar ao António Silva, e para mim neste momento não tira o lugar, porque apesar do Tomás Araújo sabemos que tem melhor relação com bola e melhor saída a jogar, penso que o António Silva está num nível altíssimo, defensivamente, não dá espaço, parece-me estar mais adulto na forma como encosta o corpo e como faz uso do corpo que o tem, e em tackles defensivos está fortíssimo. O meu outro destaque, que é Enzo Barrenetxea, mais uma vez volta a encher o campo, hoje se calhar ali mais para o fim com um ou outro passe e uma distração, mas é um jogador que volta a encher o campo, principalmente com os seus passos incríveis a virar o flanco, passos na profundidade, é com uma facilidade, parece um armador de jogo, até muitas vezes um criador de jogo, que tem aparecido muito na frente, e é exemplo disso o primeiro gol do Benfica, já referi, um passo a rasgar para o Sheldro, e defensivamente também ganha duelos, é um jogador forte nos desarmes, na interseção, e cria muita estabilidade para a saída de jogo do Benfica. Hoje, antes que o Blanco venha falar mal, vou falar também de outro jogador, Richard Rios, que penso que esteve um melhor plano do que nos últimos jogos tem estado. Sim, Blanco, vou-te dar aqui apenas umas estatísticas. Tem 8 Nem duelos. era uma das minhas notas, não era de todo. Como estavas a falar antes em off, enfim, mas vou dar já as estatísticas que acho que as pessoas gostam de saber. Tem 8 duelos ganhos, jogador que sofreu mais faltas na partida, 4, 92% de precisão de passe, 58 passes, 5 no terço final, portanto, passos aproximativos, 4 de 6 bolas longas com sucesso, 100% de dribles bem-sucedidos e 100% de tackles bem-sucedidos. Portanto, Sabes aquilo que diziam, lembras-te daquilo que diziam, e erradamente, a meu ver, do Weigl, em que ele só fazia passos para o lado e para trás? Aqui a questão não é o faz, aqui é que o Rios só consegue fazer passos para o lado e para trás. Porque a partir do momento em que lhe pedes um passo com mais 2 metros, ai Jesus. E lá está, é o tema que já falámos no último episódio, não vou continuar aqui a bater no ceguinho. O Rios sem bola é um super médio, mega combativo, a te ganhar em duelos e sempre muito bem posicionado. Agora, pedes para criar um bocadinho, só um nadinha, pedes para ser ali o médio mais perto dos centrais, ou pedes para ser um médio que faz o último passe, epá, é um ai Jesus. Nesse aspecto, Enzo Barrenetxea é muito superior nesses dois momentos. vou repetir: 4 de 6 bolas longas com sucesso, 5 passos no terço final. Pronto. Bem, continuando, a análise, Dedic mais uma vez muito bem ofensivamente, cria quase grande parte do mérito para o segundo gol do Benfica é dele, a forma como afunila a equipa do Nice e depois dá para trás de calcanhar. Defensivamente também não compromete, pelo menos até agora, portanto está-me a surpreender muito. Era um jogador que eu tinha algum medo por causa de habilidades defensivas, até agora está-me a surpreender pela positiva. Vou terminar com. Aliás, ainda vou falar de Pavlidis muito rapidamente, que neste jogo parece-me que voltou a subir ligeiramente de rendimento, pelo menos pareceu-me mais a descer e a conseguir tabelar um pouco como ele costuma fazer, e vi Ivanovic não tanto nesse papel e gostei mais do que em relação ao primeiro jogo. E terminar sim com o Ivanovic, que para mim faz um jogo um pouco apagado, com algumas finalizações desastradas e algumas decisões desastradas. Acontece, o jogador ainda se está a entrosar, mas pronto, de facto temos de referir que é uma exibição menos positiva. Muito bem, olha, nem há muito mais para falar depois de teres abordado praticamente tudo o que é aspecto do jogo. Portanto, vamos focar em dois aspectos antes de passar aí a bola ao Rocha. Em primeiro lugar, posso já ir pegar em Pavlidis e Ivanovic. Visto muita gente, e já agora dizer, que é importantíssimo dizer, agradecer o grande feedback que tivemos aí no último episódio, muitas visualizações, muitos comentários. Muita gente veio discordar de mim e dizer que acha que Pavlidis e Ivanovic são compatíveis. Ainda bem que estão aí, ainda bem que comentam. Eu, inclusive. É para isto que isto também serve. É para debatermos um bocadinho. Sim, e descobri que o Gil afinal ouve aos nossos episódios quando não os grava, nem que não seja, pelo menos aqueles 10, 15 minutos. O que é que eu tenho a dizer sobre Ivanovic e Pavlidis? É que este jogo, não de forma mega clara e óbvia, mas um bocadinho para mim, vai continuando a confirmar aquilo que era a minha teoria, e passo a explicar porquê. Semana passada vimos um Pavlidis apagado para um Ivanovic brilhar. Esta semana vemos um Pavlidis, não posso dizer que é a brilhar, já ouvi fazer melhores jogos, mas um Pavlidis sólido, que conseguiu, como o Gil estava a dizer, ter um bocadinho mais protagonismo, ter um bocadinho mais bola, ter um bocadinho mais passo, e vemos um Ivanovic muito apagado. Portanto, para mim é aquilo que eu disse a semana passada, é assim que
entre eles, um vai ter sempre de sacrificar em prol do outro. Não acho que sejam meio compatíveis neste sentido, como eram outras duplas. Sei lá, tu vias um Jonas e um Mitroglou, eram capazes de ambos marcar e assistir no mesmo jogo. Se calhar com um Rodrigo e Lima igual, se calhar com um João Félix e Seferovic igual. Não, acho que dificilmente vamos ver isso de Ivanovic e Pavlidis. Pronto, talvez contra adversários assim mais fracos, onde o jogo já esteja garantido, possa acontecer. Acho que quando o nível é preciso subir um bocadinho, e atenção que este Nice, e volto a dizer aquilo que disse semana passada, é uma equipa ok. Acho que o Fenerbahçe vai ser um adversário mais complicado para o Benfica, por exemplo. Até porque o Eusébio Cup não deu para tirar grandes conclusões de nenhuma das equipas, só o Benfica teve para aí 15 substituições, não dá para ver o nível de uma equipa assim, não é? Consegues ver coisas, mas não consegues ver tudo. Mesmo sendo o Nice, que era um adversário mais fraco, que está sem muitos titulares, porque acho que estive a ver isso, vendeu 4 titulares e 2 estão fora por lesão ou estão por suspensão, uma coisa do género. Acho que ainda assim, quando o nível subir ainda mais, essa dupla não vai resultar assim tão bem. Agora, jogar com 2 avançados tem vantagens, não vou dizer que não tem. E agora passo para o meu segundo ponto, que é, a partir do momento em que tens 2 avançados, tens os 2 defesas centrais da outra equipa, ou pronto, neste caso o Nice muitas vezes estava a 3. Pronto, tens uma atenção maior do corredor central para essas 2 referências. Isso abre espaço para outras. E o segundo gol do Benfica é um ótimo exemplo disso, porque ali os 2 elementos mais centrais da defesa estão fixados por ambos os avançados do Benfica e Sheldrup aparece completamente sem oposição. E depois também cria ali uma dúvida nos médios. Se eu for ali cobrir o extremo que apareceu na posição central, deixo ou o Enzo ou o Rios soltos. Se eu não for, fica o Sheldrup solto. Mas como o Sheldrup é que aparece fora de posição, também é preciso reagir rápido. Se eu não reagir rápido o suficiente, mesmo que eu queira ir lá, não vai dar certo. Mas aqui eu não sinto que aqui a chave seja por estarem Pavlidis e Ivanovic. Eu sinto que a chave é estarem 2 avançados. Se tivesse Pavlidis e Henrique Araújo, ia dar a mesma coisa. Se tivesse Henrique Araújo e Ivanovic, ia dar a mesma coisa. Hum, Portanto, acho que é uma questão um bocadinho mais tática e não tanto de complementariedade entre esses 2 jogadores. Mas sim, jogar com essas 2 referências na frente pode abrir mais espaço para os outros. E abriu para Sheldrup, dar também uma grande nota final aí ao Osnes, que também faz um excelente jogo. Como o Gil disse, já está há algum tempinho no Benfica e se calhar muitas vezes com o papel errado. Também falámos um bocadinho sobre isso com o Bruno na semana passada. Se calhar ali aquele papel tapa-buracos é chato, apesar dele o conseguir fazer, não potencia aquilo que melhor tem. Agora, Osnes pertence ali para tanto conseguir atacar a profundidade pelo corredor direito, como aparecer no meio, logo no início do jogo, tem uma bela jogada onde recebe o passe. Acho que Otamendi faz uma bela recepção e solta para o Pavlidis. E é um jogador muito completo. E neste momento, eu sei que o Benfica está aí na procura por um extremo. E sair ao Turkoglu faz todo o sentido aumentar a profundidade nessa posição. Agora, se o objetivo for ir buscar aquele senhor do Wolfsburg, do qual eu conheço zero, atenção, e bater o recorde de contratação mais cara do Benfica, que já ouvi uns a ler isso, presumo que seja para ser titular. Eu não sei neste momento quem é que sai do 11 do Benfica, se é Sheldrup, se é Ostens. Acho que mais facilmente sai Sheldrup Nenhum pelo deles. estatuto. Nenhum deles. Pois, Seria um dos é este. avançados. Ah, é? Então, e quem é que vais meter Ele no pode, banco? Vai ele ser o pode jogar. senhor mais de 20... Diz. Mas vais meter o senhor que custou mais de 20 milhões no banco ou o gajo que teve 30 gols na época passada pelo Benfica no banco? Quem é que vais pôr? Imagina, eu não estou a dizer que eu escolheria esse jogador. Atenção, é Eu bom ter um não... plantel grande. Sim. Há muitos. Eu também Eu, não disse. Não, atenção, eu estou-te a perguntar. Isto não é para tu responder. Isto é. Não é irónico, mas é retórico. Era pá, isso que me estava a faltar. eu, Agora, é bom ter um plantel grande com muitas opções. A época é grande, mas vai gerar problemas. E no Porto estamos a ver um problema semelhante. E já lá vamos, não é? Porque às vezes excesso de qualidade é bacana no Football Manager, mas quando estás a lidar com pessoas e com expectativas, se calhar não é bem por aí. Rocha, diz-me. O que é que tens a dizer sobre o Benfica? E depois já passamos aí para o nosso loiro favorito, tripeiro. Ahm, Bem, eu acho que vou abordar um bocadinho a equipa do Benfica, ahm, no geral, e não tendo em conta estas 2 eliminatórias, porque sinceramente não os vi. Com a atenção que o Gil viu, e ele também já fez um resumo bastante alargado sobre esses jogos. Mas falando sobre o plantel do Benfica, começando já pelo mais polémico, acho eu, Richard Rios. Eu concordo com tudo o que o Blanco disse, e também concordo com tudo o que o Gil disse. E no que é que isso resulta?
eu acho que vocês até concordam no tipo de jogador que ele é. A minha questão aqui é: pagou-se 30 milhões por esse tipo de jogador. E é isso que eu acho que é um completo absurdo. Acho que o Richard Rios é um jogador, não vou dizer banal, mas também não é jogador de 30 milhões, muito menos para esses 30 milhões serem pagos por um clube da Liga Portuguesa. Um, Acho que ele é um jogador que, como o Blanco estava a dizer, muito recuperador de bolas, muito combativo, muita força física em campo, pode preencher o terreno de uma forma diferente a defender, mas a atacar é limitadíssimo. Ou seja, limitadíssimo para os 30 milhões que foram pagos por ele. Eu acho que quando um clube como os três grandes paga 30 milhões, bate recordes de compras, um, tendo em conta a nossa realidade, é para ir buscar um craque. E esses craques geralmente têm muito mais influência na parte ofensiva do que na parte defensiva. Agora, alguém no Benfica me diz: ok, nós estávamos a precisar de um médio como ele, não havia mais ninguém no mercado, 30 milhões num jogador assim, porque é essencial na nossa forma de jogar. Se fosse outro treinador que não o Lage, eu até seria capaz de acreditar nisso. Mas sendo o treinador que é, e a falta de uma ideia, não sei se é pessoal, mas pelo menos um cunho pessoal na forma de jogar da equipa, não havendo esse aspecto, eu tenho alguma dificuldade e eu questionaria isso se fosse adepto do Benfica. O que eu entendo que está um pouco a acontecer é, eu acho que, e o Gil dir-me-á se eu estiver errado, e falando por ele próprio, claro que não dá para falar por todos, mas eu acho que os benfiquistas achavam que o Richard Rios era algo mais. Não que não conhecessem esta faceta dele, mas acho que achavam que ele ia acrescentar mais no aspecto ofensivo. E não estando a verificar isso, pelo menos nestes primeiros jogos, acho que está a haver aqui um bocadinho aquela fase de proteger os seus, digamos assim, e dizer que foi um investimento bem pensado e que ele vale esses 30 milhões e etc. Ou seja, um bocadinho em negação no que é que o Richard Rios acrescentou ao jogo. Continuando no setor mais ofensivo, extremos, médios, mas mais pelos extremos, eu tenho algum receio, quer dizer, não é receio porque seria felizmente para mim, mas de uma perspectiva benfiquista, eu não sei se o Benfica tem a profundidade de plantel para atacar todas as competições como os benfiquistas acham que o Benfica vai atacar. Tenho muitas dificuldades em ver isso. Acho que o Benfica tem um muito bom 11 inicial, muito bom 11 inicial, mas não sei se passa disso. Se nós formos ver o banco do Benfica, por exemplo, neste jogo e no jogo anterior, era um banco semelhante, apenas o Arthur Koglu não estava. O banco do Benfica foi Arthur Koglu, Henrique Araújo, o Barreiro, Florentino, Tiago Veia, o Obrador, o Gonçalo Oliveira, que é defesa central, o Prioste, o Prestiani, o Leandro Santos, Samuel Soares e o João Veloso. Daqui eu não te consigo dizer 4 jogadores que eu diria que são titulares de caras no Benfica. E eu acho que quando tu tens um banco com jogadores como o João Veloso, o Leandro Soares, o Prioste, o Oliveira, mesmo o próprio Obrador, que são jogadores que não têm os minutos necessários no nível competitivo em que o Benfica vai jogar, e eles compõem metade do banco de suplentes, mais de metade do banco de suplentes, para além de que se o Arthur Koglu sair, o Benfica fica aqui com um banco que no máximo joga Henrique Araújo, Barreiro e Florentino, assim de caras, no 11 inicial. Eu acho isto muito, muito limitado. Acho muito limitado e acho que o Benfica Não vai ter esquecer algumas ainda, dificuldades. porque acho que também é importante para essas contas, não esquecer ainda Manu Silva e Bá, que perto de ali Sim, novembro, dezembro, janeiro, algures, onde voltar também. Pronto, e aliás, pelo que eu percebi, a ideia do Benfica até era segurar a Florentino até janeiro, por isso mesmo, pelo que eu percebi. mas esses jogadores acho que viriam para lugares
em que não têm espaço. Porque acho que o problema é um bocadinho mais à frente. Porque o Bá, neste momento, ambos os laterais do Benfica, acho que são impecáveis. Acho que não sei nada a apontar. Mesmo o Manu Silva vai tirar o lugar ao Richard Rios ou ao Enzo. Tem muitas dificuldades. Um, Acho que em termos de extremos é onde o Benfica pode acabar por ter mais dificuldades. Um, Mesmo no que toca à questão do Ivanovic e do Pavlidis, eu concordo com o que o Blanco disse mesmo no episódio passado, e já nem tanto com a tua pequena correção que fizeste agora, que é, ou seja, que eles não conseguem os dois jogar a um alto nível, ou seja, ou joga um ou joga o outro. Eu acho que é exatamente o que tu disseste na semana passada, que é o Pavlidis que vai sofrer mais. Uh, eu acho que o Ivanovic é, parece um jogador mais móvel, não tanto pastelão, entre aspas, ou seja, um falso lento como é o Pavlidis, com um maior porte físico. Acho que o Ivanovic é mais ágil e isso e para além da idade também, acho que isso faz com que ele procure um bocadinho mais o jogo do que o Pavlidis e é mais esse aspecto que o prejudica. Um, e portanto eu tenho algumas dificuldades e se calhar mesmo com essa chegada, a chegada de mais algum jogador para o lugar do Aktürkoğlu e se fosse ou Ivanovic ou Pavlidis a saírem, eu neste momento priorizava a continuação do Pavlidis, tendo em conta o que ele fez na época passada e mesmo como começou esta, com golos. Certo. Ok. Uh, Avançamos agora para o Blanco, Porto. espera aí, deixa só. Não, tu queres, Sim, 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 queres sim. falar, é. Sim, deixa só pegar só aí rapidamente nos tópicos que o Rocha falou, só para. Pronto, que ele também me pediu para fazer uma observação. Na questão do Richard Rios. Pá, eu acho que o Richard Rios no Brasil era um pouco este tipo de jogador, ou seja, tu aí falaste que os benfiquistas não estavam muito à espera que fosse um Richard Rios apresentar-se nestes moldes. Eu acho que quem via os jogos do Palmeiras e quem acompanhava minimamente o jogador sabia, ou seja, Mas que não são muitos adeptos, não é? certo, 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 ou Não há seja, assim mas, muitos mas, a tipo, ver jogos do Palmeiras. mas para quem via não vai ser uma surpresa. Uh, ele não, ou seja, eu vi alguns jogos do Palmeiras, principalmente mais para o fim, para poder observar o jogador. E não me parece que seja não parece que ele esteja em sub-rendimento. Obviamente que tem jogos mais fracos que outros. Hoje já me pareceu, por exemplo, um jogo mais ao nível do que ele costumava fazer. Mas sim, há muita questão do Richard Rios. Ele é muito forte nos duelos, no desarme, na força física, principalmente no meio campo. Eu acho que isso é importantíssimo na equipa do Benfica. E depois também tem a questão do remate, que ele ainda não mostrou muito, apenas em livres. E também da progressão com bola, que acho que são as principais características dele. Não é muito forte no passe, é verdade. Depois, a questão da profundidade que tu falaste, tenho de concordar contigo, ressalvando a questão das lesões, como o Blanco fez, eu já tinha também esse comentário para fazer. Mas principalmente na posição de extremos, sim, concordo contigo. Acho que neste momento o Benfica está desguarnecido nessa posição. Tem apenas o Aktürkoğlu e o argentino, agora está a faltar o nome, Prestiani, como opções. E o Prestiani ainda é um pouco um ponto de interrogação, quer queiramos, quer não. Tem a questão do Bruma que se lesionou, mas eu penso que o Benfica tem mais 3 semanas de mercado, ainda vai. Ele está muito interessado num extremo direito ou no Musa do Feyenoord. Talvez agora se torne mais fácil com a eliminação do Feyenoord. Mas sim, é uma questão que tenho de tratar. E finalmente a questão Ivanovic Pavlidis, eu acho que há aqui uma coisa que nós estamos a esquecer, é que o Ivanovic está cá há uma semana e meia, mais coisa menos coisa. Portanto, ainda é muito pouco tempo para estar a avaliar o entrosamento, principalmente em uma posição que é importantíssima, não é? Que é como um avançado, que é literalmente uma posição em que tens de conhecer muito bem o teu colega do lado. É como os dois centrais, é como os dois médios no meio campo a dois. São posições que tens de conhecer muito bem o teu companheiro de posição. Por isso, eu penso que ainda é um pouco premeditado para estarmos a fazer estas análises de vão ser compatíveis ou não vão. Mas compreendo completamente as vossas opiniões.
Eu gosto como o Gil, dizem tudo o que é debate, que é muito premeditado para tirar conclusões. Depois, quando já se tiver uma conclusão, bem, sim, de facto agora o meu favorito é o Sporting, ao título, por exemplo, à 34ª jornada. Mas não te preocupes, Gil, que eu agora não te vou chatear com isso, mas depois do Clássico à quarta, hei de chatear com isso, depois do Clássico na quarta jornada. Bem, Estarei cá para Rocha, passando responder. para ti... o que- o que- Rocha, passando para ti também para o Porto, nós já perdemos para aí meia hora a falar do Benfica e temos de acelerar. Continuando, há aqui um certo loiro que partiu tudo contra o Atlético de Madrid que não apareceu ou apareceu pouquinho contra o Vitória. Na minha opinião, acho que até foi o pior em campo aqui do 11 titular. Agora, é suficiente para deixar um certo menino de cabelo à Beatle no banco? É isso que eu te pergunto e também o que é que achas deste novo Porto que ainda nem tiveste a oportunidade de falar sobre isso. Uhum. Um, então, eu acho que vou começar por falar um bocadinho no geral e já chego a esses jogadores que estavas a falar. Um, eu fui ao Estádio do Dragão no jogo contra o Atlético, fui despedir-me, pelo menos até janeiro. Um, e saí de lá bastante aliviado. Um, vocês, se calhar, lembram-se quando eu disse aqui que se notava uma ideia em Martin Anselmi, mas também se via muito uma precipitação dos jogadores em querer fazer o que supostamente parecia que tinha sido treinado. E eu até dei aquele exemplo no jogo contra o Inter Miami em que há uma repetição exatamente do mesmo lance e o jogador, acho que foi já não sei quem foi um central qualquer, marcando talvez ainda, que bateu a bola na frente à segunda vez e já não fez nada do que estava planeado. E eu aqui, felizmente, não vejo isso. Vejo uma ideia de jogo completamente diferente da de Martin Anselmo, com uma mesma característica, mas que isso tem sido recorrente não sei quantos anos no Porto, que é a rapidez na recuperação. Não, mas ainda assim Mas comparas com a equipa da Anselmi e não tem nada a ver, acho eu. a parte da recuperação. Acho que sim, eu acho que agora o Não, Porto está mas muito melhor. imagina, em efetividade sim, mas eu acho que os erros, ou melhor, as debilidades que tu vias na recuperação do Porto de Anselmi tinha muito a ver com os erros na própria construção. Ou seja, uma coisa levava à outra, tanto posicionamento de jogadores, etc. Acho que estavam as duas coisas muito ligadas. Um, mas quanto ao Farioli, um, acho que tem um tipo de futebol atraente, um, diferente acima de tudo. Eu nunca vi um defesa central a preferir jogar a bola no guarda-redes do que num lateral aberto, encostado na linha lateral. Um, ambos os laterais do Porto jogam por dentro a sair. Não há uma saída de bola que entre no lateral ou no ala diretamente. A primeira bola sempre a entrar no corredor central. O defesa central à espera que o primeiro atacante o venha pressionar até ao último metro e só aí sim é que solta a bola e a maior parte das vezes pelo corredor central. Se não der pelo corredor central, o defesa central não tem problema nenhum em tocar a bola no guarda-redes ou no outro defesa central mais recuado. E a verdade é que, pelo menos nestes dois jogos, principalmente, o que se tem visto é uma facilidade no tipo, também muito por causa do tipo de jogadores que temos, em que, por exemplo, o Porto até tem saído muito mais pelo lado do Bednarek, e com o Gabriel Veiga a vir receber. E a jogar de frente, aí sim, ou para o lateral, ou para o Paulo Varela, ou para o Forholt, quem quer que esteja ali mais perto. Mas uma saída de bola com muita, muita paciência, isso é das coisas que eu mais aprecio numa equipa, é ter essa paciência e a esperteza de saber o momento em que deve soltar a bola. Não haver essa precipitação é 90% para um ataque organizado. 90%. E portanto tenho muito boas perspectivas tendo em conta a forma como o Porto está a jogar. Estou um pouco iludido, acho eu ainda. Acho mesmo que vai ser uma época extraordinária, tendo em conta o mercado também que fizemos, que acho que foi muito acima da média e que o Vilas Boas não mentiu em nada quando disse que ia ser dos maiores de sempre do Porto.
Um, e chegando à tua pergunta, eu acho que é uma questão difícil, mas foi dado um sinal quando o número 10 foi dado ao Gabriel Veiga e não ao Rodrigo Moura. Um, E eu acho que foi dado um sinal do Farioli, acima de tudo. Acredito muito que tenha sido, de certa forma, a decisão dele. E eu, apesar de, e vocês sabem, ser louco pelo Rodrigo Moura, não discordo totalmente da gestão que está a ser feita com ele. Eu tenho sempre a tendência de olhar para os exemplos lá de fora e não querendo comparar o nível, mas de certa forma até comparando. Comparando com o Yamal, a facilidade que os jogadores jovens hoje em dia têm em se tornarem em algo, digamos, contrário ao que os jogadores de há 10, 15 anos eram na idade deles, é enormíssima. Tem uma facilidade em se tornar em algo desse género que acho que nós vamos ter muito cuidado nestes próximos anos para não sofrer com esse tipo de promessas. Isto porque um jovem jogador há 10, 15, 20 anos chegava a um balneário, havia capitões, jogadores lá há vários anos que impunham o seu respeito, e que tinham regras definidas dentro do balneário e eram pessoas intocáveis. E agora vemos jovens jogadores a aparecerem e assim que têm 6 meses em que demonstram toda a sua qualidade, porque a qualidade não é o que está em causa, tornam-se eles os reis do balneário. E quase como se fossem eles os intocáveis. E eu acho isso muito negativo para uma equipa. Acho que a hierarquia tem de estar muito bem Mas definida. achas que isso estava a acontecer com o Rodrigo Moura? Eu acho que é uma forma de prevenir que isso aconteça. Porque mesmo em interações fora de campo, eu via um Rodrigo Moura Ou já seja, diferente. presumo-te, pronto, porque lá está, também estás a comparar muito a Yamal, mas eu sinto uma diferença radical nas personalidades e formas de ser Rodrigo Moura e Não, Yamal. não, claro, mas de longe, de longe. Mas eu vendo o Rodrigo Moura que via na equipa B e sub-19, apesar de ter passado lá pouco tempo, sub-17, já vejo algumas diferenças. E não é que isso não seja normal, algumas delas, porque está a crescer, já tem 18 anos, mas há outras das quais eu não gosto tanto. E eu acho que aqui o essencial vai ser o Farioli, primeiro, não ser muito chato e não ser de ideias muito fixas, e assim que o Rodrigo Moura começar a render, o Farioli começar a pô-lo a titular. Eu acho que o essencial aqui é o esforço do Rodrigo Moura ser recompensado. E portanto, as oportunidades também lhe vão ter de ser dadas. Ele não consegue fazer nada no banco. Contra o Atlético Madrid foram-lhe dados 15, 20 minutos, não é suficiente. Contra o Vitória entrou, aqueceu, mas não entrou. E portanto, eu acho que essas oportunidades vão lhe ter de ser dadas. Agora, estavas a falar na questão do Froholt. Eu não acho que o Rodrigo Moura tenha de entrar, pelo menos para já, para o lugar do Froholt. Eu neste momento, se tirasse alguém do 11 do Porto, seria o Gabriel Veiga. Porque também não tem estado ao seu melhor nível, porque tem características mais semelhantes ao Rodrigo Moura do que o Froholt. O Froholt acrescenta muito mais a título defensivo do que o Gabriel Veiga, apesar de se notar um empenho na recuperação de bola que lhe é louvável, mas não tem o porte físico do Froholt. E eu não sei se concordo que ele esteve a milhas do que esteve contra o Atlético de Madrid e agora contra o Vitória. Acho que foram jogos diferentes, acho que ele acrescentou na mesma em campo. Viu-se ainda assim algumas arrancadas, simplesmente em alguns pormenores técnicos que teve no Atlético de Madrid, se calhar não teve agora no jogo desta primeira jornada. Mas era o que estavas a dizer mesmo há pouco sobre o Benfica e sobre a profundidade. É o que dá a ter muita qualidade e eu prefiro assim do que ter a equipa que tive o ano passado. E são escolhas difíceis que o Farioli vai ter de fazer,
Mas também estás a comparar o 8 e o 80, não é? Claro, claro, A nível de qualidade individual e coletiva, e coletiva. mas infelizmente foi o que eu vi numa mudança drástica, porque era há 2 meses que o Porto estava nas lonas e, portanto, foi mesmo de um momento para o outro que o Porto passou de 8 a 80. Um, portanto, acho que vai ser uma gestão difícil por parte do Farioli. Vai levar com algumas críticas, principalmente por não pôr a titular o Rodrigo Mora, pelo menos nesta fase inicial. E eu, de nenhum modo, quero que o Rodrigo Mora saia desta situação queimado, porque ele parece um bom miúdo, parece estar a evoluir. Mesmo o trabalho que foi feito, e já o disse aqui muitas vezes, com Sérgio Conceição e com o Vítor Bruno, mesmo quando toda a gente dizia que ele tinha de ter minutos, o trabalho com o Rodrigo Mora foi feito e ele evoluiu muito nos aspectos que lhe faltavam. Vê-se um Rodrigo Mora diferente. Aquele lance que andou aí a circular dele contra o Atlético de Madrid, aquilo tem dedo de Sérgio Conceição e Vítor Bruno, porque não víamos o Rodrigo Mora a recuperar aquelas bolas há um ano ou dois. Um, e portanto, eu quero que este diamante seja moldado da melhor forma possível e eu não acho que esta não seja a forma certa. Portanto, confio no Farioli, confio que ele sabe o que está a fazer. É um jogador que veio do Ajax, que está mais que habituado, um clube que está mais que habituado a lidar com jovens promessas e, portanto, espero que ele tenha todos os elementos necessários para fazer do Rodrigo Moura titular e um enormíssimo jogador. Olha, bons temas. Quero destacar aqui alguns pontos que ainda não abordaste, só que abordaste pouquinho. Em primeiro lugar, Bednarek, porque acho que pela primeira vez desde a saída do Pep o Porto tem um central a sério. E antes que a malta diga, porque também já falámos aqui, acho que eu e o Rodrigo já demos aí uma pincelada num episódio ou outro, porque depois a malta diz, mas não tem um bom controle de profundidade e se calhar é um central um bocado pesado. E eu, epá, em primeiro lugar, ainda não se notou isso, mas se calhar ainda não apanhou o adversário certo para se notar isso, tudo bem. Agora, o que é que isso interessa neste momento? O Porto tem um central que ganha duelos, que se impõe perante avançados, que mete respeito, que tem uma boa noção posicional. Epá, é novidade, né, comparativamente aos 4 centrais da última época. Nesse aspecto, é um ótimo reforço. Se não é, pronto, pode não ser o central mais completo, whatever, tudo bem, mas acho que o Porto finalmente tem ali um patrão muito importante na defesa, que impõe respeito e que também impõe alguma liderança. E isso, e o Farioli chegou a dizer que faltavam líderes, daí chegar também. Não é só por aí que chegam De Jongs e Bednarex, evidentemente, mas é um fator importante na contratação dos jogadores e acho que nesse aspecto, na MUS. Quem é que eu quero destacar mais? Alberto Costa, Doutor Varandas, tiveste um mês para fechar este menino. Mas pronto, veio já a Nidis e também vamos ver o que é que vai sair daí. Bom jogo de Alberto Costa, mais uma assistência. Ele que vi um dado, não sei se incluía jogos na Juventus ou jogos só em Portugal, portanto não sei se foi buscar os jogos anteriores do Vitória. Mas um dado que ele nos últimos 4 jogos tinha 6 assistências, era uma coisa do género. Não sei se lá está, se está a contar com os Juventus ou os últimos 6 jogos em Portugal. Mas lá está, é um lateral que consegue chegar à frente com muita facilidade, que dá várias soluções na construção, como tu disseste também, e acho que é um lateral mesmo muito completo. Acho que o Benfica e o Porto deram um step-up importante nas laterais, que acho que pronto, o Sporting também acabou por dar com a contratação de Vagianidis, mas acho que, por exemplo, o Maxi Araújo chega e sobra nesse aspecto. E acho que é importante que até acho que não tínhamos os 3 grandes em simultâneo com tão bons laterais já há algum tempo. Estou a dizer de forma completa, ou seja, o ano passado o Benfica tinha um corredor esquerdo muito forte, mas um corredor direito que ia um bocado aos romanos e ia trocando um bocado também por lesões. Vamos perceber se este ano consegue haver alguma continuidade. Mas um jogador que eu também quero muito destacar, que acho que tem tudo e mais alguma coisa para renascer um bocadinho com o Farioli e a PP. Porque vimos nas últimas 2 épocas, a última principalmente, um PP muito, muito longe daquilo que tinha sido. E aqui, se calhar, Sérgio Conceição tem muito mérito em Rodrigo Mora. Também tem muita culpa em PP, porque acho que castrou muito aqui um extremo que tinha coisas à frente muito diferentes, a tentar convertê-lo numa coisa defensiva, que é coisa que ele não é, coisa que ele também tentou fazer com o Corona, coisa que o Corona também nunca é nem nunca será. Ou pronto, aquele Corona, não é? Já sei lá onde é que ele anda agora.
Agora, acho que aqui o PP tem aqui alguma liberdade, também com essa tal responsabilidade defensiva que o modelo do Farioli exige. Lá está essa recuperação muito em cima, saber muito bem que espaços ocupar, estar muito atento a todos os momentos ao adversário, etc. Aqui um bocadinho o gegenpressing do Schmidt, se quiserem. Eh, Acho que o PP pode renascer muito com isto, porque vemos PP recorrentemente a aparecer em zonas de decisão, em zonas importantes do campo, em zonas onde sabemos que ele pode fazer a diferença se estiver confiante e se estiver soltinho, e pronto, e marca o primeiro gol do Porto neste campeonato. E acho que pode trazer aqui alguma coisa diferente. Também vimos um Samu um bocadinho mais solto, diferente do que era com Farioli. Vitor Bruno sempre soube potenciar muito bem Samu, na minha opinião. Anselmi, desculpa, há bocado queria dizer Anselmi. Anselmi não o soube fazer. E agora acho que com Farioli pode crescer outra vez e manda uma mensagem clarinha como a água para o Deon, que é amigo, se queres ser titular é melhor que corras por isso e que trabalhes por isso, porque também está aqui uma boa alternativa. E lá está, podemos vir aqui dizer, tal como também disseste para os médios, e tal como é o caso, lá está, pode vir a ser o caso na frente do Benfica. Podemos aqui dizer, isto é qualidade a mais, principalmente para o nosso contexto em Portugal e para competições europeias e para um calendário muito preenchido. É demais, é incrível. E eu acho que foi aqui que eu disse aí há um aninho ou dois, porque quando estávamos a discutir calendários cada vez maiores e no formato da Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, quando isso foi tudo anunciado, muito antes sequer de ser jogado, eu lembro-me de vir para aqui dizer: eu acho que uma solução que vai acontecer a muito médio prazo é, para além, pronto, da evidente que é se calhar os jogadores terem mais carga, mais lesões, principalmente os mais importantes, é os clubes vão ter jogadores maiores. E jogadores maiores, plantéis maiores, estou todo trocado hoje. Vão ter plantéis maiores. Tendo os clubes plantéis maiores, os clubes grandes vão ter de dissecar os clubes médios, por consequência, vão ter de dissecar os clubes pequenos, e se calhar o topo da pirâmide vai ficar ainda mais fasado do que já está do fundo da pirâmide, digamos assim. Acho que em Portugal, neste momento, está a acontecer um bocadinho isso, porque vemos Benfica, Porto e Sporting com plantéis cada vez maiores e a profundidade do plantel, as segundas opções, a terem cada vez mais qualidade. Se calhar o Benfica ainda é um bocadinho a exceção à regra ao dia de hoje, mas como o Gil disse, ainda há 3 semanas, isso tem mais do que tempo para ser corrigido, ainda por cima em ano de eleições e sabemos o quanto o Ruizinhas quer ganhar. E nada de criticável nesse aspecto. Portanto, Gil, o que é que tens a dizer aí do Porto? Ainda, pronto, a Rocha, que também acabaste por não falar nisso a semana passada, mas nós falámos aqui, evidentemente, que também tinha este pé sentimental do Jorge Costa. Acho que foi uma ótima exibição em sua homenagem. O que é que achaste, Gil? Olha, posso começar exatamente por aí, pela questão de Jorge Costa, que é uma grande perda para o futebol português no seu geral. Foi um jogador de seleção importantíssimo. Foi um jogador muitos anos no Porto, também com o seu peso. O Rocha ainda saberá melhor do que eu, e agora trabalhava na estrutura do Porto. Portanto, é uma perda imensa para o futebol no seu geral e, obviamente, depois para a família também, portanto, e para os amigos. Portanto, aqui uma nota de pesar. Já falaram os dois muito sobre o que foi o Porto. Penso que é importante dizer que este Porto se nota uma alta pressão, uma pressão mais incisiva e a querer recuperar a bola mais depressa. O Rocha falou disso, o Blanco chegou a falar de gegenpressing à la Schmidt, portanto também tocaram nesses pontos, que foi o que eu reparei mais do pouco que vi do Porto até agora. Reparei também noutro pormenor importante que me pareceu importante no último jogo, que foi a questão do Alan Varela, que nunca recebia na saída de bola do Porto, nunca recebia a bola de costas, ou seja, via muitas vezes o jogo de frente, e isso ajuda muito, porque era um jogador que o vimos várias vezes na época passada, principalmente, que perdia algumas bolas em cima da área, na altura na zona de construção do Porto. E isso causava alguns problemas. Se calhar muito também potenciado pela questão Anselmi e das ideias fixas e do jogador tem que fazer isto sempre, ou vá muitas vezes, para não Concordo, sermos. concordo 1000% nesse aspecto em particular. Eu acho que houve aqui uma adaptação à Alan Varela que não havia com a Anselmo. Exato. E que isso é importante também de se notar. Potencia também muito mais o jogador. Depois a questão do Samu, que obviamente faz 2 golos, está logo nas manchetes e nas capas. É um jogador que precisa deste tipo de jogo, ou seja, ele até marca um gol de cabeça, o primeiro gol que não é a sua característica mais forte,
e o seu segundo golo, aí sim vê-se um pouco das suas características mais fortes, não neste caso um ataque à profundidade, mas a explosão e a capacidade de antecipação que ele demonstra, quase como se já soubesse que o guarda-redes, o Charles, fosse devolver a bola para a frente. Portanto, instinto de ponta de lança, isso nunca foi uma questão nas suas melhores características. Agora, continua a ver um Samu um pouco atabalhoado, a jogar de costas para a baliza, um pouco, não é desnorteado, mas atabalhoado é mesmo a adjetivação mais perfeita para caracterizar o jogo dele. Não consegue receber muitas vezes a bola nas melhores condições, é recepções um pouco 2 metros. Pronto, mas no que ele é forte realmente é um grande ponta de lança e ainda tem margem de progressão, ainda é muito novo. Depois posso tocar também no Bednarek, como tu falaste, muito rapidamente, concordo plenamente com o que tu disseste. Um central que, apesar do Marcano ter trazido um pouco de estabilidade, um pouco diferente, porque o Marcano vinha de lesão e já tinha 30 e muitos, não sei precisar agora, mas já era um central com alguma idade. Não é que Bednarek não seja, apesar de ser um pouco mais novo que o Marcano, mas é um central também altamente rodado em Premier League, em seleção polaca, se não me engano. Sim, portanto, é um jogador completo, um jogador que ganha duelos aéreos, ganha duelos pelo chão. A questão da profundidade, vamos ver. Não há assim tantas equipas em Portugal que sejam conhecidas por ter avançados ou extremos altamente rápidos, apesar de gostarem muito de contra-ataque e de apostarem muito no contra-ataque, é verdade. Mas não me parece que seja. Se o Porto tiver uma boa estabilidade e se calhar um Neon Pérez ou um outro central que se calhar fica a resguardar mais esses momentos, que é um pouco mais rápido, se calhar o Porto pode conseguir resolver bem esses problemas. Muito à semelhança do que é o Otamendi no Benfica, que também sabemos que não é um central rápido, apesar de cobrir bem os espaços e ser uma boa característica dele. Portanto, acho que é uma equipa do Porto claramente muito melhor do que na época passada. Posso também falar da questão do Rodrigo Moura, que concordo plenamente com, acho que foste tu que disseste, Rocha, com a questão hoje em dia os jogadores, os novos, as novas coqueluches, as novas pérolas, normalmente, muitas delas vindas da formação do próprio clube e ascendendo à equipa principal, têm esse perfil de estrela, ou querem ter esse perfil de estrela, quando realmente se começam a impor e têm uma elevada taxa de eficácia na equipa e de melhoramento. Portanto, eu acho que o Rodrigo Moura tem de se manter, não queria dizer no seu lugar, mas tem de se manter humilde, era essa a palavra que eu andava à procura. Tem de se manter humilde, tem de esperar que o treinador o coloque, tem de jogar ali aqueles 10 minutinhos no final da partida e mostrar que merece mais minutos, e depois, se calhar, no jogo a seguir já tem 15 e depois no outro já tem 20, e depois, se calhar, há um jogo em que faz mais sentido, por exemplo, não tirar Alan Varela ou Froholt, porque o jogo é contra um bloco baixo, e colocar Rodrigo Moura. Portanto, tem de conquistar o seu espaço. Não há lugares cativos. Numa equipa que se queira competitiva não deve haver lugares cativos. Por isso, acho muito bem que o Rodrigo Moura mantenha as perspectivas positivas, não é? De jogar e continue a treinar com mais afinco do que nunca, porque há de ter a sua oportunidade, pelo que ele mostrou na época passada. Está ali um jogador em formação, um craque em potencial. Por isso é ele continuar, manter-se humilde, cabeça baixa, treinar, e irá ter o seu espaço. Certo. Chegamos agora Deixa-me para o só- Sporting, que se calhar força, Rocha. Vou só acrescentar duas coisas muito rápidas. Só falar do Jorge Costa também, que me esqueci. E realmente aquela questão que eu estava a dizer de ter um líder no balneário e hierarquia bem definida, com o Jorge Costa era algo que acontecia sempre. Eu diria que a parte de João Pinto e Pepe são os três maiores capitães de sempre do Porto, mesmo em termos de personalidade, do que eram dentro de campo. E o Jorge Costa, mesmo assim, acho que até entre esses três até acaba por ser o menos odiado, digamos assim, entre rivais, porque realmente também era um jogador muito
muito focado, entrava em jogo, sempre com uma cara muito séria, não chateado, mas séria, via-se que estava sempre focado. Um, e eu acho que, mesmo que ele não tivesse na estrutura do Porto, um, nesta fase, e o Vilas Boas não tivesse ido buscar, todo o tipo das homenagens que houve teria sido igual, porque realmente era uma lenda viva do Porto. Depois tocar só num aspecto que também ainda não falaram muito, que é o De Jong, que acaba por ter não muitos minutos, teve aí uns 10, e mesmo assim no primeiro toque que faz pelo Porto é aquela assistência do gol do Eustáquio que acaba por ser anulado. Eu acho que ele vem acrescentar muito ao Porto, em duas vertentes, não só pela sua qualidade e por todas as capacidades de finalização que lhe são reconhecidas, mas também pela pressão que põe no Samu. Eu acho isso muito importante, porque quando passado o Samu era quase um titular indiscutível, tinha no banco Dani Namazo e Denis Gul, que são dois jogadores longe de terem qualidade de banco do Porto. Banco. E portanto, o Samu ter um jogador como o De Jong a pressioná-lo, mesmo nos treinos, a mostrar-lhe como é que se faz muita coisa que o Samu não sabe fazer, acho que é muito, muito importante e vai ser ótimo para o Porto. Um, e acho que vão ser dois jogadores que vão ter muitos golos na época. Acho que, mesmo que não joguem juntos muitas vezes, acho que ambos vão ter números perfeitamente aceitáveis para os minutos que vão ter. Bem, vamos arrancar então aí para o Sporting e se calhar fica o nosso último tema de hoje que já vai ficar um bocadinho comprido e há tempo para falar do resto, inclusivamente das assistências do Pedro Carvalho. Bem, sobre o Sporting, eu já tinha falado aqui um bocadinho no episódio sobre a Supertaça, que é importante não panicar e não criticar tudo e mais alguma coisa. E este jogo, não digo que prova exatamente uma ponte, mas pelo menos dá para caminhar nesse sentido. Lá está, afinal, trocar o sistema não resolve os problemas todos. Que o Sporting jogou exatamente da mesma forma, nunca se joga, mas com muitos dos mesmos princípios, jogou na Supertaça e fez, a meu ver, a melhor exibição da era Rui Borges. Uma semana depois de perder esse título importante, e sabemos se é contra o rival, se é logo no início da temporada, que pode dar um mote para o resto. O Sporting perde esse título e o Sporting apresenta-se em excelente forma. É uma excelente exibição coletiva do Sporting. Tivemos excelentes prestações individuais, Francisco Trincão à cabeça, Morta Newman à cabeça, não só por terem sido os marcadores dos golos, mas por tudo o que dão ao jogo. Morta Newman está em todo lado, sem bola, com bola, mas isso já estamos habituados. Trincão acho que pode beneficiar ainda mais de algo que já acontecia um bocadinho com o Amorim. O ano passado o Rui Borges até o metia nessa zona um bocadinho mais sem bola para pressionar, muitas vezes atrás do Gyökeres ali em 4-4-2. Este ano ele também muitas vezes com bola aparece mais no meio. E até ali eu não consigo dizer exatamente que o Sporting jogou num 4-2-3-1 ou num 4-4-2, não consigo exatamente dizer isso, mas também não consigo dizer que o Sporting defendeu a 3, porque acho que o Sporting não defendeu com uma linha 3 ou de 5 ou o que quiserem chamar. A realidade é que para mim o Trincão não teve a jogar a 10, porque muito facilmente o Trincão aparecia à direita como aparecia no meio. É ali muitas permutas a nível posicional que acontecem, o Pote também acontece isso, mas até menos, tem acontecido um bocadinho menos, o Pote até tem ficado um bocadinho mais preso, entre aspas, ao corredor esquerdo, não de forma negativa, até porque dá uma assistência e joga bem o Pote, a meu ver. Mas estou a gostar muito das dinâmicas ofensivas do Sporting. Das dinâmicas defensivas, acho que foi sempre das principais coisas do Sporting de Rui Borges, foi ser muito estável lá atrás, às vezes até abdicando de alguma criatividade da frente, num jogo ou outro, mas tinha-se o Gyökeres, portanto, que se lixe. Agora, não sei o Gyökeres, mas sinto que a nível coletivo o jogo até está um bocadinho mais fluido. Acho que o Suárez ajudou muito nisso, ajudou muito, acho que o Suárez faz um bom jogo, um bocadinho atirado para a piscina demasiadas vezes. E pronto, um bocadinho errático no momento da finalização, tudo certo, mas acho que tudo o resto é uma exibição muito completa, a defender, a ligar jogadas, e acho que pode ser um ótimo reforço a partir do momento em que descobre um bocadinho mais a baliza, que é importante para um avançado, porque basta um avançado estar aí 2, 3 jogos sem marcar, que se começa logo a falar demasiado e a criar demasiado burburinho. O que é que eu posso dizer mais? Acho que o Morita muito rapidamente há de perder o lugar para Koshorashvili mais tarde ou mais cedo. Acho que já tínhamos dado também uma pincelada nisso em episódios anteriores. Há aqui também uma nota muito importante a dar que é as lesões de Maxi Araújo e Diomandé.
porque Ricardo Mangas, eu não acredito fazer isto, Ricardo Mangas entra, faz um jogo muito sólido pelo Sporting, e acho que também não é propriamente. Epá, eu estou aqui a brincar, mas acho que é uma contratação que faz todo o sentido. Em primeiro lugar, porque tem um risco muito baixo associado, são 300 mil euros. A partir do momento em que estamos a ponderar contratar um extremo por 30 milhões, e também posso dar uma pincelada nisso, acho que não tem risco praticamente nenhum. É um jogador que conhece muito bem o campeonato português, acho que já tinha feito 4 ou 5 épocas cá. Aliás, acho que esta era a quinta, acho que vai para a quinta. E conhece também o treinador, não teve com ele muito tempo, mas apanhou ainda um bocadinho de treinador no Vitória. Acho que para ser o lateral esquerdo suplente está ótimo. Agora vamos é ver como o lateral esquerdo titular, que é o que vai ter de ser durante um mês, porque o Mateus Reis está suspenso e bem pelas ações da Taça Portugal, e Maxi Araújo está lesionado agora. Diomandé assusta-me mais um bocadinho porque eu não acho que Diomandé tenha de ser um titular absoluto do Sporting, até o ano passado em certos jogos critiquei muito Diomandé, mas acho que Diomandé é o único central do Sporting que traz ali uma fisicalidade muito importante para aguentar certas referências. E acho que foi muito importante, por exemplo, a controlar o ponta-lança do Casa Pia, o Cassiano, se não me engano. Um, Acho que a partir do momento em que ele sai lesionado, o Casa Pia tem ali um bocadinho mais espaço para criar algumas oportunidades e para estar um bocadinho mais tempo no meio campo ofensivo do Sporting, sem nunca criar assim grande perigo. Mas antes disso não era grande perigo, era zero. Antes disso eu não me lembro de uma única oportunidade do Casa Pia decente. Não me lembro do Casa Pia sequer ter a bola mais de 4 segundos no seu último terço do primeiro do Sporting. Não me lembro. Portanto, isso também, quando uma peça sai e se começa a desmontar um bocadinho, acho que também prova a importância dessa peça. Acho que Debast vai ser o natural substituto. Acho que traz muito mais qualidade com bola ao jogo do Sporting a partir de trás. Vamos perceber essa perda de fisicalidade. Muitas vezes o Gonçalo Inácio também sabemos que às vezes tem uma abordagem ou outra também fora do timing. Vamos perceber se isso se perde ou não. Porque neste momento eu vejo muitos elementos ofensivos para o Sporting. Porque vejo Inácio e Debast, que a nível de centrais se calhar são mais ofensivos do que propriamente Diomandé. Vejo Ricardo Mangas, que também pode jogar como extremo, portanto também prova esse cariz mais ofensivo. E vejo um Fresneda, que apesar de, a nível defensivo, adoro, e acho que é um lateral meio competente, acho que pode ter muito futuro no Sporting. Sabemos que por não acrescentar ofensivamente, mais tarde ou mais cedo vai poder titularidade para Vagianidis. E portanto, se Vagianidis entra, sai mais um fator defensivo. E do nada temos 4 gajos ofensivos na linha defensiva do Sporting. Eu acho que vai ser muito giro contra o Arouca em casa. Agora, contra o Porto daqui a 2 ou 3 semanas, eu não sei se isso vai ser assim tão giro. Mas pronto, pode ser que até lá algum deles recupere. Tu não esfregues as mãos, isso fica-te muito mal. Ahm, Acho que não tenho assim mais propriamente nenhuma nota a dar. Acho que foi um bom arranque, acho que era um arranque importante de se dar. Aliás, tem mais duas, lembrei-me agora, muito rapidamente. Ahm, Em primeiro lugar, acho que muitas vezes, de forma errada, a meu ver, e digo isto não por ser o Sporting, podia ser outro clube qualquer, acho que se tira muito facilmente o Sporting da luta, porque acho que se fala muito do Porto e do Benfica, que investiram muito, e que o Porto tem um treinador com um modelo de jogo mais definido, e que o Benfica está em eleições, portanto vai dar tudo, é pá, tudo verdade. Acho que a competitividade deste campeonato vai aumentar. Acho que a do ano passado, muito sinceramente, só aumentou porque o Amorim saiu, porque senão aquilo estava resolvido bué da rápido. Acho que este ano vai aumentar. Pá, do ano Agora, passado acho não que. se chama a competitividade aumentar, meu. A O quê? competitividade diminuiu. Pronto, sim, ok. Teve mais imprevisibilidade num nível mais baixo. Sim, acho que este ano vai Exato. haver mais imprevisibilidade num nível mais alto. E acho que é ótimo, ainda bem que isso acontece. Só valoriza o nosso futebol e valoriza o espetáculo, isso é que é importante. E pontos na Europa, se faz favor, para toda a gente. Olha, e também ponto importante, é também importante adiar os jogos de campeonato de Braga e Santa Clara, não é só para uns, também convém, é que os outros também dão pontos na Europa e eu curtia, de em vez de ter 5 equipas lá, curtia de ter 6. Bem, continuando para fechar aqui os pontos, muito rapidamente para vos passar a bola. Acho que o Sporting também tem de contar. Em primeiro lugar, pelo motivo óbvio, é o campeão em título, é bicampeão nacional. E segundo motivo menos óbvio, é que mantém muitas das suas peças. Gyökeres sai, certo? Perde mega de peso, melhor jogador do campeonato do ano passado e do anterior e tudo bem. O resto das peças, praticamente todas, mantêm-se, pelo menos as mais importantes. Acho que faz todo o sentido o Sporting continuar a ser apontado, mas pronto, mesmo que não seja, pronto, vamos vendo. E há muito campeonato e o Gil não aponta favoritos, portanto vamos a isso. Último ponto, acho que é um bocadinho perigoso estar a tentar ir, e espero que não seja isso que esteja a acontecer, apesar de eu achar que é isso. Eu sinto que a estrutura do Sporting está-se a guiar um bocadinho pelos rivais. O que é que quer dizer com isto? Como os rivais estão num mercado super all-in e buscar toda a gente, e bué de nomes, e bué sonantes, e bué da guita gasto para mostrar que estamos aqui, vamos fazer o mesmo agora no final do mercado e vamos mostrar presença. Não há necessidade. Porquê?
porque o Porto não tinha referências nenhumas, o Benfica vende muito rapidamente as referências, portanto tem de ir buscar outras, o Sporting manteve quase todas. Portanto, acho muito bem abrir a bolsa para ir buscar o Suárez. Epá, uma pecinha ou outra por 10, 15 milhões, ok, tudo bem. Pá, vamos gastar 30 milhões num extremo que nem quer tanto sair assim do clube onde está. Arranjem outro alvo. É que até, eu sei que o Sporting tem bons jogadores jovens e que para o ano se apetecer fazem um bom dinheiro no mercado de transferências porque podem valorizar imenso e não há problema nenhum em buscar jogadores na ótica do Soares um bocadinho mais velhos, que dá para valorizarem menos e gastar bué e tudo bem. Agora, eu não vejo a necessidade. Se quisermos ir buscar um extremo, acho que há opções ótimas com que sejam um bocadinho mais low budget e até porque eu acho que nem é preciso um extremo assim de cara titular para o Sporting neste momento, porque para mim pode Trincão e Kenda à direita chega e sobra para aquilo que é titularidade. Eu também veria com muito bons olhos a vinda de Jota Silva, acho que com um empréstimo para ir rodando, para dar mais profundidade seria ótimo. Agora, mais do que isso, acho que não vale a pena. Acho que o Geni é um jogador que pode ser muito útil a sair do banco, a ser titular em jogos muito específicos. Acho que não num 11 titular à base. Pá, se formos buscar um mega craque, tudo bem. Agora, se calhar gastar 30 milhões por esse mega craque, estamos a falar do Campeonato Português, não estamos a falar da Premier League, onde o Sunderland, último classificado, só em direitos televisivos, recebe para aí tipo 120 milhões de euros. Ter um bocadinho mais cuidado, se faz favor. E acho que não há necessidade de estarmos aí na onda dos outros. Gil, o que é que tens a dizer sobre este arranque do Sporting? Olha, quanto ao primeiro jogo de campeonato, infelizmente não consegui ver, estava no avião, portanto não havia mesmo possibilidade, portanto vou basear muito no que eu vi da pré-época e do jogo da Supertaça. Parece-me um Sporting que mantém a maioria das peças, como tu disseste, parece-me um Sporting que está a tentar priorizar a estabilidade em relação à época passada, mantendo a base do seu 11 e integrando lentamente os reforços. Por exemplo, a questão de Koscielny, não sei quanto tempo jogou agora, mas também não foi titular, como tu disseste, foi Morita. Por exemplo, nos jogos que eu vi de Koscielny, obviamente vêem-se coisas positivas, vêem-se coisas diferentes do que Morita dá, apesar de eu achar que ele até agora não mostrou o suficiente, pelo menos nos jogos que eu vi, não mostrou o suficiente, nem ainda mostrou que vale o dinheiro que o compraram. Depois a questão do Soares, apenas tive a curta visão da Supertaça, portanto ali uns 20 minutinhos que ele entrou, pareceu-me muito, a querer ser muito associativo, a querer ligar jogo, com muitos calcanhares às vezes inconsequentes. Já aí se viu um bocadinho a tentativa de piscina nesse curto espaço de tempo e tu agora vieste reforçar isso. Mas até agora não tenho também grandes conclusões sobre o jogador, já o elogiaste também pelo último jogo. Depois também a questão de Vadjianidis ainda nem sequer se estreou, Ricardo Mangas também não vi. Portanto, prefiro realçar Morten Hjulmand, que é um jogador que continua a altíssimo nível, continua a ser o patrão da equipa do Sporting. Pá, acho que é mesmo a cola da equipa. E penso Achas que que é superior a a Richard perder. Rios? Diz. Achas que é superior a Richard Rios? Mas eu não tenho dúvidas em dizer isso, não tenho problema nenhum. Ah, quando realmente é verdade, neste momento é superior a Richard Rios, nem há dúvida. Agora no que toca ao Ah, Froholt, isso já é outra história, eu percebo. também não vi o suficiente de Froholt para poder tirar conclusões. Já vejo Morten Hjulmand pelo menos há 2 temporadas que eu me lembro. Vá a uma no mínimo, que ele se apresenta em altíssimo nível. Poxa, pá, Portanto, eu ainda vou entrar por aqui. o quê? Pronto, juro que não Nada, percebi, Gil. mas pronto. Conclui, Gil. Força. Tá bem. Olha, agora quebraste o raciocínio. Muito bem. Vou-te ir à questão de Diomandé, já que me esqueci do que ia dizer. Uh, Acho que o Sporting perde muito em não ter Diomandé. Já critiquei várias vezes Diomandé, tal como tu. Acho que ele é um central. Como é que eu ia dizer isto sem ser deselegante? Não sei. É um central com pouca cabeça, muitas vezes. E toma decisões estapafúrdias em momentos dos jogos, principalmente em jogos grandes. Ele tem decisões em que enterra.
completamente e penaltis estúpidos, mas acho que é um central importantíssimo no Sporting, lá está atrás o tal músculo que tu falavas, a fisicalidade nos duelos, que nem Gonçalo Inácio, nem o. Só me está a lembrar a música. Não me lembro, o outro central, o belga. Por favor, diz-me que música. Ah, o Rebola Chinchon, já percebi. Sim, O sim, sim. Debast, sim. O Debate, sim. Só me estava a vir a música. E o próprio Eduardo Quaresma, que eu não sei, está lesionado. É que não o tenho visto, não tenho Não, jogado. não, mera opção. Nada. é, Ok. eu acho que ele pode acrescentar mais com o Rui Borges da lateral direito, mas acho que o Rui Borges vai curtir ter para aí uns 5 laterais direitos. Não sei bem qual é que vai ser a ideia aqui. Ok, mas eu diria que talvez preferisse jogar com, depende, obviamente no sistema A4 talvez preferisse jogar com o Edu e o Inácio do que o Debast e o Inácio. Acho que pelo menos defensivamente o Sporting ficaria mais estável. Obviamente perdia um pouco de qualidade com bola, que já sabemos que o Debast é muito forte nisso, é talvez a sua principal característica. Mas nem só com bola uma equipa pode pensar em jogar. E depois ainda por cima com a questão se calhar do, do Koscielny, que talvez seja um pouco mais ofensivo que o próprio Morita, e com a questão dos laterais que tu também referiste, muito projetados, o Sporting se calhar ficaria um pouco mais débil defensivamente. Enfim, depois vou já agora falar também muito rapidamente do Arda, que foi o jogador que eu vi principalmente, mas acho que claramente perdeu a titularidade, não é? Para o Soares. Não consigo perceber porquê, pelo menos na Supertaça, tirando aquele lance em que assiste para o gol anulado, é uma nulidade completa. Como diria alguém, faz um jogo algo suporífero. Aqui Rodrigo Canhoto a ser representado, também tem de ser. E portanto é um bocado isto o Sporting, ou seja, muito baseado na sua estrutura dos últimos anos, com a integração de reforços pontualmente e ainda a ser feita. Se bem que tu disseste que podemos retirar o Sporting um pouco da corrida ao título por negligência nossa, eu acho precisamente que não podemos fazer, e acho que o Sporting, aliás, na minha opinião, é o principal candidato ao título, principalmente por ser o detentor do troféu. Calma que Não, nós estivemos aqui agora a segunda jornada. O o que é que nós principal tivemos candidato, aqui? o principal candidato no sentido de ter o troféu, e obviamente o detentor do troféu é sempre o principal candidato. Depois, se Já apresenta o é melhor melhor, futebol. já é melhor do que tu ias dizendo do ano passado. Não, atenção, não estou aqui a dizer à segunda jornada ou à primeira jornada. No ano passado já íamos muito para além do meio do campeonato, não é? Já, acho que as condições eram diferentes. Portanto, tenho muita consciência do que estou a dizer. Ok. Rocha, uma nota final sobre o Sporting e arrancamos para as rubricas. E já agora, desculpa, Sim, antes de passar a bola completamente, só porque o Gil falou do canhoto, é importante dizer, nosso amigo Rodrigo foi operado ao joelho recentemente, há uns 2 ou 3 dias, está em recuperação, mais tarde ou mais cedo há de dar um ato de sua graça, mas esta semana não foi possível, correu tudo bem, há de estar aqui a dizer barbaridades mais tarde ou mais cedo. Rocha, força. sim, vocês já falaram de quase tudo. Portanto, vou dar aqui só duas pequenas notas. Ehm, eu acho estranho no Sporting só o facto de critica-se muito ehm, o facto do Rui Borges ser um pouco intransigente na forma que quer jogar e continuar a insistir numa defesa a 4. Um, o que me faz mais confusão nisto tudo é o Sporting não ter feito um mercado direcionado em fazer essas mudanças no plantel. Ou seja, mudar o plantel para deixar de ser um plantel de Ruben Amorim e passar a ser um plantel de Rui Borges. Eu acho que não houve essa mudança. Acho que o plantel continua a ser um plantel de três centrais e daí para a frente, com todas as implicações que isso tem. Acho que continua a ser esse plantel e faz-me um pouco de confusão, principalmente nas algumas mexidas que o Sporting fez, que ainda fez algumas contratações, não terem sido contratações cirúrgicas para fazer essa mudança de plantel. Um, e portanto, isso é o que me faz mais confusão neste Sporting. Parece-me
um pouco sem norte. Depois queria só dizer que eu, de longe, que afasto o Sporting da luta pelo título. Acho que o Sporting perde muito com o Gyökeres, perde imenso com o Gyökeres. E viu-se isso um pouco neste jogo contra o Casa Pia, que apesar de ter sido um jogo sólido, nada a apontar, houve lá lance em que se via que, ok, se aqui tivesse o Gyökeres, o Sporting se calhar tinha saído de Rio Maior com um resultado muito mais avultado. E portanto, eu acho que isso se vai ver bastante ao longo da época e isso pode acabar por ter implicações em alguns jogos mais complicados de decidir. E é isso. Certo, passando então para o facto, e eu hoje trago-vos que é a segunda vez que o José Mourinho encontrou o Benfica para as competições da UEFA. Em 17-18 venceu o Benfica os dois jogos da fase de grupos desse ano, com dois, Não abrir sei se aspas, sou só eu, mas eu não autogolos, estou a ouvir o fechar banco. aspas, de Mike Sevilar. Mile, não sei, acho que é Mile. Mile Sevilar. Danilo Sevilar, sim. Mil, pronto. Agora que está a ser dos melhores guarda-redes da Série A, valentes anos depois, mas na altura se calhar foi lançado às férias um bocadinho cedo demais, também por falta de opções, a concorrência era o Bruno Varela, nada a dizer. Ganda Rui Vitória, pá. Portanto, não critico o Rui Vitória nesse aspecto, mas Mourinho ganhou os dois jogos, com o Benfica um bocadinho a dar tiros no pé. Por outro lado, nem ia trazer isso, mas também encontrei aqui. Brunelage vai defrontar pela segunda vez um clube turco numa eliminatória, nunca perdeu. Galatasaray, um empate em casa e uma vitória fora. Acho que eu que naquela Liga Europa em que acabam por perder para o Frankfurt, se não me engano. Ou se calhar é na seguinte, não tenho certeza. Gil, a tua declaração da semana. Sim, é precisamente contra o Frankfurt, já agora. Está aqui o fact-check. Eu hoje trago aqui uma declaração fresquinha de José Mourinho após ter acabado de ganhar a eliminatória contra o Feyenoord. Ele diz: acho que o Benfica não está feliz e sim preferiam o Feyenoord. Trouxe esta declaração precisamente para dar a minha opinião sobre o próximo adversário. E tem razão José Mourinho, não porque eu acho que o Fenerbahçe tenha uma equipa em termos de jogadores que seja superior ao Feyenoord, porque aí até acho um pouco o contrário, mas precisamente porque José Mourinho é um puro estratega, é um treinador português, é um treinador que já foi um dos melhores do mundo, e conhece Portugal, conhece a realidade portuguesa e conhece essencialmente o Benfica como nenhum treinador, posso dizer, das equipas europeias, ou a maioria dos treinadores, e isso deixa-me um bocado receoso, precisamente pelo que é a qualidade do Mourinho, que apesar de nos últimos anos não estar a militar em equipas se calhar tão renomadas como de antes, continua a ser um muito bom treinador e por isso mesmo me deixa um pouco de pé atrás, apesar de eu achar que o Benfica vai ter bastante sucesso e vai conseguir chegar à Liga dos Campeões, à fase de Liga. Rocha. Bem, a minha recomendação vai para uma minissérie acabada de sair na Netflix, que se chama SEC Football. A SEC é a Conferência Sudoeste de futebol americano nos Estados Unidos. E eu recomendo isto acima de tudo para as pessoas. Eu acho que a maior parte agora das pessoas que estão atentas no futebol já têm essa noção, mas para verem as condições que jogadores do high school, ou sei lá qual é que é a fase em que eles estão, têm, que é uma coisa completamente absurda. Os jogadores que jogam enquanto estudam e têm aquele tipo de condições nas suas universidades, e depois nós vimos cá, e não só em Portugal, mas em toda a Europa, e a comparação dos investimentos é uma coisa completamente absurda, principalmente se compararmos, por exemplo, com o campo de treinos do United, que o Ronaldo tanto criticou há uns anos. Se formos comparar com o que esses jogadores das universidades têm investidos de milhões, é uma diferença completamente absurda. Eles são tratados como reis, parece que estão a jogar na Arábia Saudita, e é bom para as pessoas que calhar terem um bocadinho essa impressão. Bem, terminamos assim o episódio desta semana, espero que tenham gostado. Não demoraremos muito mais tempo a voltar ao presencial, mas acho que pelo menos mais 2 episódios há de ser neste formato.
De vez em quando também vamos gravar online para vocês, isto a partir de setembro, para vocês irem ver um bocadinho do Rocha, para não se sentir muito sozinho do outro lado do Atlântico, para não falar só do Palmeiras e do Flamengo e com a malta, para também falar um bocadinho do Porto, o Super Porto que vai ganhar tudo. Portanto, acho também importante isso. Muito obrigado por terem acompanhado. Continuem a consumir 78, as várias redes sociais. Fiquem bem e até à próxima. Onde é que se vê? 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 Palavras para quê? Já toda a gente sabe onde é que se vê. A emoção está de volta e já todos sabem onde é que se vê. Onde é que se vê? É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV. É na Sport TV. Sport TV, adere já na tua box.